Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Pelo conteúdo de muitos livros a respeito do início do cristianismo, podemos facilmente imaginar que a Igreja Romana era a verdadeira Igreja de Jesus, enquanto as outras crenças relacionadas a ele seriam heréticas e profanas. Isso está longe da verdade. Muitas ramificações do cristianismo eram, na verdade, menos pagãs que a igreja política de Roma. Elas desprezavam os ídolos e artimanhas opulentas do ideal romano e foram proibidas por decreto imperial. Os gnósticos, em particular, foram condenados como pagãos por insistirem que o espírito era bom, mas a matéria era impura. Essa distinção certamente não combinava com as atitudes altamente materialistas da nova igreja. Também havia aqueles da tradição nazarena que defendiam a causa original de Jesus em vez dos excêntricos e exuberantes ensinamentos de Paulo, tão prontamente adotados por Roma. Esses cristãos judaicos da escola tradicional controlavam muitas das principais igrejas do Oriente Próximo durante o reinado de Constantino. Além disso, eram liderados simplesmente pelos descendentes da própria família de Jesus, os herdeiros desposini do Senhor. Em 318 d.C., uma delegação de desposines viajou até Roma e, chegando ao recém-instituído Palácio Laterano, os homens foram recebidos pelo bispo Silvestre. Por meio de seu principal porta-voz, Jones, que era descendente do irmão de Jesus, Judas, os delegados argumentaram que a igreja deveria, por questão de justiça, ter sede em Jerusalém, não em Roma. Eles afirmavam que o bispo de Jerusalém deveria ser um verdadeiro herdeiro desposinos, enquanto os bispos de outros centros importantes, como Alexandria, Antioquia e Éfeso, também deveriam ser aparentados. Suas exigências, claro, foram em vão, pois Silvestre não estava em posição de contradizer os decretos do imperador. Os ensinamentos de Jesus tinham sido superados por uma doutrina mais adequada às exigências imperiais e em termos bem claros. Silvestre informou aos homens que o poder de salvação não se encontrava mais com Jesus, mas sim com o imperador Constantino. O imperador sabia, sem dúvida, que Jesus tinha sido venerado por Paulo como Filho de Deus, mas não havia espaço para que esse conceito persistisse. Jesus e Deus tinham de se fundir em uma entidade única para que o Filho fosse identificado com o Pai. Sucedeu-se, porém, que Deus foi formalmente definido como três pessoas em uma divindade compreendendo três partes iguais e coeternas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses aspectos, ou seja, pessoas da Trindade, tinham uma semelhança perturbadora com os três títulos sacerdotais, Pai, Filho e Espírito, usados muito tempo antes pelos essênios em Irã. Alguns bispos, porém, opunham-se a esse novo dogma. Muitos dos delegados eram teólogos cristãos da velha escola que pregavam que Jesus era o Filho e que o Filho fora criado na carne por Deus, mas não era ele próprio Deus. O porta-voz líder desta facção era um idoso sacerdote líbio de Alexandria chamado Ário. Mas quando Ário se levantou para falar, Nicolas de Mira desferiu-lhe um soco no rosto, acabando com a oposição. Fácil, né? O credo niceno da Trindade de Deus foi estabelecido como a base para a nova reforma fé cristã ortodoxa. Os seguidores de Ário, conhecido a partir de então como arianos, foram banidos. Alguns delegados, incluindo o bispo Eusébio de Cesareia, estavam preparados para chegar a um acordo, mas aquilo era inaceitável e eles foram impelidos a aceitar plenamente o novo credo.
E assim, com Deus designado como Pai e Filho, Jesus foi convenientemente passado para trás como figura de importância prática. O imperador era agora considerado a divindade messiânica, não só a partir daquele momento, mas por uma herança reservada para ele desde o início dos tempos. Com sua estrutura revisada, a Igreja Romana se sentiu em segurança contra o surgimento de qualquer linha cristã alternativa. De fato, com Jesus histórico estrategicamente deixado para trás, a religião cristã, dizia-se, recebera seu nome de um homem chamado Cresto, que, em 49 d.C., fora um dos primeiros protagonistas em Roma. Havia agora apenas dois objetos oficiais de adoração, a Santíssima Trindade de Deus e o próprio Imperador, o novo Salvador nomeado do mundo. Qualquer um que contestasse isso seria declarado herege, e os cristãos que tentassem manter a lealdade a Jesus como Cristo messiânico seriam proclamados pagãos pela Igreja Imperial. Além disso, era costume através das gerações que o atual bispo de Roma nomeasse seu sucessor antes de morrer, mas essa tradição foi mudada quando Constantino se autoproclamou apóstolo de Deus na terra. Tornou-se então direito do imperador ratificar nomeações, e os vários candidatos frequentemente sofriam violência, gerando grandes ondas de derramamento de sangue nas ruas. A teoria de sucessão apostólica foi mantida, mas a candidatura era apenas uma farsa, pois os bispos de Roma passaram a ser escolhidos dentre os próprios candidatos do imperador. Em 330 d.C., Constantino declarou Bizâncio a capital do Império Oriental, bizantino, mudando-lhe o nome para Constantinopla. No ano seguinte, ele convocou um concílio geral naquela cidade para ratificar a decisão do Concílio de Niceia. Nessa ocasião, a doutrina de Ário, que vinha ganhando um significativo número de adeptos, foi formalmente declarada blasfema. O controle da igreja pelo imperador era parte integrante de seu estilo autocrático. Seu governo era absoluto e a igreja nada mais era que um departamento de seu império. Silvestre podia ser o bispo nomeado de Roma, mas seu nome mal apareceu em uma sequência de eventos instigada por Constantino e que mudaria para sempre a natureza e o propósito do cristianismo. Com essa forma de cristianismo romano estabelecida como nova religião imperial, um edito ainda mais totalitário seria passado pelo imperador Teodósio o Grande. Em 381 d.C., um segundo concílio ecumênico da Constantinopla foi convocado com o propósito de acabar com a oposição ariana. Teodósio achava difícil implementar seu exclusivo direito divino de nomeação messiânica, enquanto os arianos ainda pregavam que o Filho, Jesus, fora criado por Deus e que o Espírito Santo tinha passado do Pai para o Filho. Esse conceito tinha de ser esmagado e Jesus precisava ser permanentemente removido do reconhecimento. Foi, portanto, decretado pela Igreja que a doutrina da Trindade de Deus deveria ser aceita por todos. Deus era o Pai, Deus era o Filho e Deus era o Espírito Santo. Não poderia mais haver contestação. Nesse período, contudo, a tradição nazarena foi mantida. Desde os tempos das primeiras revoltas judaicas, os nazarenos tinham conservado sua religião sob a liderança dos desposines. Eles floresciam na Mesopotâmia, no leste da Síria, no sul da Turquia e na Ásia Central, totalmente separados do cristianismo artificial do Império Romano. Tinham uma fé mais próxima dos ensinamentos originais de Jesus do que quaisquer outros e uma base essencialmente judaica, em vez de um envolvimento idólatra com a adoração ao sol ou outros cultos de mistérios. Na verdade, os nazarenos eram os mais puros dentre os verdadeiros cristãos. Seu modo de entender a Trindade era simples. Deus era Deus, Jesus era o homem e um Messias herdeiro da sucessão de Davi. Era absolutamente enfático quanto a isso e repudiavam qualquer noção de que a bem-aventurança Maria fosse virgem. Ao mesmo tempo, havia um
Outros que, embora dispostos a aceitar a doutrina do Deus Trino, ainda retinham uma crença na divindade de Jesus. A visão deles divergia consideravelmente da dos nazarenos, pois acreditavam no que Paulo tinha dito, que Jesus era o filho biológico de Deus. E isso deu margem a outro credo que surgiu por volta de 390 depois de Cristo e ficaria conhecido como o Credo dos Apóstolos. Começava: creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Essa reintrodução declarada de Jesus dificilmente conduziria ao imperador como Salvador, mas dali a alguns anos Roma foi saqueada pelos godos e o Império Ocidental entrou em declínio. Nesse ponto, um novo protagonista emergiu na disputa pela Trindade. Nestório, patriarca de Constantinopla desde 428 d.C. Em harmonia com os nazarenos, Nestório afirmava que a questão de Jesus ser Deus ou Filho de Deus era totalmente irrelevante, pois era óbvio que ele tinha nascido em circunstâncias naturais, de um pai e de uma mãe. Com base nessa premissa, Nestório se colocava contra seus colegas católicos, que já traziam Jesus de volta à cena desde o Império começara a cair. Eles se referiam a Maria como Theotokos, que seria a portadora de Deus, ou Dei Genitris, que seria a geradora de Deus. Como resultado, o preceito nazareno nestoriano de que Maria era uma mulher como qualquer outra foi condenado pelo Concílio de Éfeso, mais ou menos 430, 431 d.C., e a ela passou a ser venerada como uma mediadora ou intercessora entre Deus e o mundo mortal. Quanto a Nestório, ele foi declarado herege e banido, mas logo se viu entre amigos no Egito e na Turquia, estabelecendo a igreja nestoriana em Edessa, em 489 d.C. Foi aí que Júlio Africano registrou anteriormente a destruição proposital por parte dos romanos dos documentos despossines de herança real, mas também confirmou a existência de contínuos relatos particulares da linhagem, descrevendo a seita familiar de Davi como sendo mantida por uma sucessão dinástica estreita. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.